Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre o livro Geração Sub-Zero, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Na Feira Literária de Paraty de 2012, foi lançado esse livro aqui, que é a Granta, que tinha o objetivo de trazer os 20 melhores jovens escritores brasileiros. Na época deu muita polêmica pela escolha dos autores, a forma como foi feita, quais os textos selecionados, então esse livro aqui foi meio que notícia em 2012. Paralelo a ele, foi lançado meio que uma espécie de anti-Granta. Embora ele não se intitule assim, a introdução do livro fala bastante sobre isso, que é a Geração Sub-Zero. São 20 autores brasileiros congelados pela crítica, mas que são adorados pelos leitores. Então ele pega a ideia da Granta, que era de pegar jovens escritores brasileiros aclamados pela crítica, e subverte, botando autores que são na verdade aclamados pelos leitores. Então uma ideia diferente dos dois livros que eu vou discutir no final do vídeo, mas só pra vocês terem uma ideia de qual é o contexto que surge isso daqui. O Geração Sub-Zero, ele foi organizado pelo Felipe Pena, que é um doutor em literatura, se não me engano, pela USP, e ele traz logo na introdução do livro meio que uma reflexão sobre o que é essa aclamação pela crítica e qual a função de fato da literatura. Logo na introdução do livro aqui também, ele traz à tona o Manifesto Silvestre. Foi um manifesto feito em 2010 em prol de uma literatura mais voltada para o entretenimento e não para o rebuscamento da linguagem. E é isso que ele pretendia aqui com esse livro, reunir 20 autores que não são tão importantes para a crítica, que não tem tanto interesse da crítica literária acadêmica, e pegar esses 20 autores que são aclamados pelo público e trazer eles à tona aqui, fazer uma coletânea desses autores e mostrar que, olha, não é só aquilo lá que a Granta mostra que é a literatura contemporânea brasileira. Tem mais coisa aqui sendo produzida e mais voltada para o entretenimento, para contar uma boa história, do que simplesmente pelo rebuscamento da linguagem. E falando bem sinceramente com vocês, eu concordo muito com essa parte que ele fala da literatura de entretenimento, que ela tem que ser valorizada também. Por isso que os best-sellers também tem que ser lidos, tem que ser vistos com outros olhos. E também outra coisa que ele fala é que a gente não tem que avaliar a qualidade pelo rebuscamento da linguagem, e nem que os escritores brasileiros têm que buscar isso. O problema é que aqui na introdução fica parecendo que tem uma dicotomia entre literatura de entretenimento e literatura de qualidade, né, que é aquela avaliada bem pela crítica, que seria um rebuscamento da linguagem. E não, cara, de todas as coisas que foram escritas nesse livro aqui, essa aqui é que eu mais discordo dela, que é possível sim você ter uma literatura de entretenimento e que é uma literatura boa, de qualidade. E o Felipe Pena aqui logo na introdução, vocês estão vendo que eu tô falando bastante da introdução porque ela molda um pouquinho o caráter do livro, então eu preciso falar um pouquinho disso também. Na introdução o Felipe Pena dá um valor muito grande pros críticos acadêmicos, e sinceramente ninguém se importa com os críticos acadêmicos, apenas a academia se importa com os críticos acadêmicos. Os jornais não se importam, os leitores não se importam, e aqui eu não quero ficar entrando em discussão o que é crítica literária, até onde vai a crítica literária, se o que a gente faz aqui no YouTube é crítica literária. Eu discuti tudo no vídeo lá que eu vou deixar aqui nos cards, mas enfim, ele dá um valor exagerado pro crítico acadêmico, coisa que não precisa ser feito, porque não necessariamente o que o crítico fala que é bom é realmente bom. E ele dá também um tom exagerado pro entretenimento, que assim, entretenimento é o mais subjetivo de todos os tópicos que ele pode avaliar, porque o que pode me entreter pode não te entreter, pode não entreter o Joãozinho ali da esquina, porque entretenimento é basicamente isso, ser agradável ao seu gosto ou não ser agradável ao seu gosto. E tem autores aqui que tem os seus nichos muito específicos. Por exemplo, a Thalita Rebouças escreve para jovens, adolescentes, e ela é muito famosa nesse círculo dela. Ela escreve para esse público e ela tem muita manha de fazer isso, porque escrever para esse público é difícil. A mesma coisa, por exemplo, com o Eduardo Spor, com o André Bianco, com o Rafael Dracon. Todos eles têm seu nicho de escrita que é pouco abordado pela academia e que pode entreter ou não, dependendo do gosto da pessoa. Então, o entretenimento que ele fala aqui, e que é a base do Manifesto Silvestre, e que é a base desse livro aqui que ele fala, esse entretenimento é falho, porque pode me agradar ou não. Então é um critério também muito subjetivo, tão subjetivo quanto foi a escolha da Granta, por exemplo. Até porque se a gente for falar de entretenimento aqui, só 4 contos de fato me entreteram dos 20. Então são 16 contos que ou eu não gostei de fato, ou foram simplesmente, não agradou tanto, não desagradou tanto, tá lá só por estar. Agora falando mais especificamente dos contos, né, porque teve 3 que eu falei que eu não gostei de fato, eu vou só deixar claro aqui quais são os 3 pra eu falar dos melhores, que aí sim vai ficar bacana. O primeiro deles é do André Bianco, que chama Canção de Maria. Eu não gostei, é uma história que tá meio deslocada aqui, ela não tem muita explicação, ela começa do nada, termina do nada e não tem muito nada por trás dela. O segundo é do Eduardo Spor, chamado Fogo e Trevas, que é uma grande partida de RPG mal sucedida. E o terceiro é da Ana Cristina Rodrigues, que chama O Preço de uma Escolha, que é uma história futurista, mas que, bom, é meio que um melodrama no final. Em questões de entretenimento, nenhum desses 3 me entreteu, então o propósito aqui foi falho. E em questão de literatura mesmo, eu também achei os 3 bem falhos,
porque a construção de conto que eles fizeram aqui, a forma como o conto foi feito, não é uma forma normal de se fazer um conto, não é uma forma nem subversiva de fazer um conto, essa é uma forma que não funciona mesmo. E falando desses contos, na introdução o Felipe Pena falou que deixou muita coisa de lado, questão de edição dos contos, não mudou muita coisa, que alguns eram trechos de obras dos autores. E o primeiro que eu acho que faltou um processo maior de editoração aqui do livro mesmo, acho que ficou bem solto, e os contos, alguns deles não satisfazem o quesito de um conto mesmo, assim. Tem muitos que é só um trocadilho, só uma coisa interessante, outros que, bom, não tem nada disso, outras histórias que poderiam ser melhor trabalhadas, tirar uns lugares comuns, tirar uns clichês que são utilizados, então dá pra melhorar muita coisa aqui ainda. E o segundo, que eu acho que é um defeito aqui, vai ser um defeito na Granta, que eu vou falar, discutir a relação dos dois depois, é que falta uma explicação maior sobre os contos. Tem alguns livros do Stephen King que ele fala um pouquinho sobre o processo criativo dele, mas principalmente sobre quando o conto foi lançado e onde. Se é um conto inédito aqui, poderia ter falado que é um conto inédito. Se é um conto que já foi lançado anteriormente, falar que é um conto lançado anteriormente. Se é um trecho de um livro, falar que é um trecho de um livro. Então eu acho que falta isso aqui pra gente poder entender melhor como que é e até compreender melhor alguns contos, porque grande parte deles parece ser tirado do meio de uma história qualquer e jogado pra gente poder ler. Então falta muito entendimento aqui na maioria dos contos. Mas agora falando dos contos que eu gostei, né? Teve 13 que eu falei, tipo, é meh, e eu vou dar um exemplo de meh aqui. É o exemplo da Thalita Rebouças, por exemplo. Eu gosto da Thalita Rebouças, gosto da forma como ela escreve, o conto é bem escrito, mas a história do conto é uma história meh, é tipo, não tem muita importância. Ele conta sobre o nascimento da personagem principal da série de livros dela, que é a série Fala Sério, e do pai da menina, que ele não perdia uma pelada. Só que a história é tipo, meh, acaba o nascimento da menina, o pai joga pelada e só isso, não teve nada demais. Apesar de bem escrito, bem construído, a história simplesmente não existe, é só um plotzinho mínimo que é contado em várias páginas. Além desses 3 que eu achei meh, teve os 3 que eu não gostei e 4 que eu gostei de fato. Eu vou falar na ordem crescente do que eu menos gostei porque eu mais gostei, mas os 4 eu gostei bastante. O primeiro deles é Um Chá com Alice, do Eric Novello. É a primeira coisa que eu leio do Eric Novello. Eu tô curiosíssimo pra ler Neon Azul e Amores, Exorcismos e Uma Dose de Blues, que eu acho esse título genial. E esse conto narra uma sessão no psicólogo, de uma menina que tá se analisando. Tem muita referência, como o próprio título diz, a Alice no País das Maravilhas. Então você já leu Alice, você pega várias pequenas sutilezas ali na história e a forma como a garota se analisa no espelho, vê o que tá do outro lado, uma referência clara ao Alice através do espelho. A forma como é construída a história é bem legal mesmo, foi um dos que eu mais curti. O terceiro que eu mais gostei é A Lua é uma Flor Sem Pétalas, do Cirilo Lemos, que é uma história futurista no Rio de Janeiro, contando como as comunidades se organizariam no futuro. E tem toda a relação de poder, a forma como ele aborda a tecnologia ali dentro. Eu não sei os conceitos certos, eu sou muito perdido nessa parte de ficção científica, coisas afins, então eu não sei os conceitos certos, mas pode ser alguma coisa de cyberpunk ali também na história. Eu posso estar muito enganado, mas é porque as pessoas são compostas de partes mecânicas, tem todo um desenvolvimento meio que da medicina robótica aqui, porque as pessoas são compostas por partes robóticas, e conta muito dessa tomada de poder, de como que é feita a relação de poder dentro de uma comunidade do futuro, e é ele que encerra o livro e encerra de uma forma muito boa. O segundo que eu mais gostei foi Entrevista com Saci, da Marta Rangel, que conta a história de uma enfermeira no asilo, que cuida dos velhinhos lá no asilo, e ela conhece um senhorzinho negro com uma carapuça e sem uma perna. E esse senhor começa a falar que ele é o Saci. E aí ele começa a contar as histórias de vida dele, ela fica meio sem acreditar se é ou não verdade, aí ela começa a escrever no caderno, então é muito legal a relação que ela faz aí, a forma como ela escreve também, e a progressão da história mesmo pra ser um conto. Porque ele tem início, meio e fim, a gente sabe exatamente o que vai acontecer aí no caminho, e todas as pontas são bem amarradas. E o que eu mais curti de todos, e esse sim é muito bom, é o Escritório de Design Probabilístico, esse nome legal também, eu curti bastante o nome, do escritor Delfim. Ele conta sobre um escritório em que 6 pessoas com personalidades diferentes, modos de trabalhar diferentes, se reúnem todo dia para responder uma pergunta. E é simples assim mesmo, eles têm que pensar as probabilidades daquela pergunta, e o conto se desenvolve bastante a partir daí, principalmente quando eles recebem uma pergunta que é meio que perguntando o que é o trabalho deles ali naquele escritório. Embora esse conto tenha um problema estrutural um pouquinho, que no início dele não faz tanta diferença que aquele início tá ou não presente, ele é muito bom no seu interior e na forma como a história é desenvolvida. E pra mim é o melhor aqui da geração Sub-Zero, assim, quase que disparado. Perdendo um pouquinho, assim, quase empatado com o do Saci, que eu achei muito encantador e muito legal. E agora trazendo a polêmica de volta, né, a polêmica de 2012, eu só tô 3 anos atrasado pra discutir essa polêmica, mas ó, foda-se, eu não vi essa discussão aqui no YouTube ainda, então eu vou trazer ela aqui de volta. E essa polêmica era a relação entre a geração Sub-Zero e a Granta. Pra quem acompanha literatura vai ver que muitos nomes daqueles autores aclamados pela crítica estão aqui na Granta. Então a gente tem muitos contos, por exemplo, da Vanessa Bárbara, da Carol Ben-Simon, do Cuenca, do Emílio Fraia, Daniel Galera, Luísa Geisler, do Antônio Prata, Carola Saavedra, Tatiana Salem Levin, o
Antônio Chechenesky. Então vários autores brasileiros contemporâneos com menos de 40 anos estão aqui. A mesma coisa também acontece com a geração Sub-Zero, mas são aqueles autores mais populares mesmo. Então tem, por exemplo, Eduardo Spor, Thalita Rebouças, André Bianco, Rafael Dracon, a Carolina Munhoz. Eu não falei do conto da Carolina Munhoz aqui, mas é outro conto que é tipo meh. E vários outros autores que ou publicaram em alguma antologia, ou publicaram um livro só, ou publicaram vários livros, mas que já são mais aclamados pelo público. Então tem vários autores conhecidos aqui nas duas listas e vale muito a pena para quem quer conhecer o cenário da literatura contemporânea brasileira, analisar como que é esse cenário, ver esses dois livros aqui. E ao contrário do que o Felipe Pena fala na introdução aqui do livro, né, que a literatura brasileira contemporânea está mais preocupada em estilo de linguagem, a forma como trabalhar a língua, e ele faz isso meio que de uma forma covarde, porque ele fala que todos os autores estão preocupados com isso, aclamados pela crítica, e pô, bota nome aos bois aí, né, cara? Você vai fazer uma crítica, fazer uma crítica direito. Aí na hora que você vai ler a Granta, você vê que não, os autores aqui selecionados pela Granta têm uma linguagem de boa, uma coisa muito mais tranquila de ser lida do que você poderia imaginar lendo a introdução aqui do Felipe Pena. A principal distinção entre a geração Sub-Zero e a Granta é a qualidade dos textos. E aqui eu não falo nem qualidade de linguagem mesmo, na forma como é construído. Igual eu falei, o conto da Thalita Rebouças é muito bem escrito, mas a história é bem mais ou menos. Ao contrário daqui, que as histórias são melhor desenvolvidas. Então a principal diferença entre a geração Sub-Zero e a Granta é a forma como o enredo é trabalhado. O enredo aqui é muito melhor trabalhado do que na geração Sub-Zero. Embora aqui também tenha vários contos que eu não curti tanto, aqui teve bem mais. E outra diferença básica entre esses dois aqui é aquela coisa que a gente já falou, a academia tá muito ligada a alguns temas e fechando o olho para outros. Na geração Sub-Zero, por exemplo, tem vários contos de ficção científica, vários futuros distópicos, várias fantasias, coisa que você não vai encontrar aqui na Granta. Quando a Granta saiu, eu lembro de ter visto uma notícia de alguém que pegou todos os personagens aqui e fez meio que uma porcentagem para saber o que era cada um deles. E muito pouco se diferia os personagens, porque a maioria deles estava morando fora do Brasil, grande parte deles era algum tipo de artista, tanto artista plástico quanto escritor. A maioria deles brancos, de classe média alta, então a maioria dos personagens aqui são meio uniformes. Ao contrário da geração Sub-Zero, porque aqui tem muito personagem de ficção científica, muito personagem de fantasia, que se difere um pouquinho do estereótipo que a gente está acostumado com a literatura contemporânea. Então é lógico que os dois livros aqui têm o seu lugar, principalmente se você quer entender um pouquinho sobre a literatura contemporânea brasileira, igual eu falei, aqui tem 40 autores nacionais que estão atuando agora no mercado, que são jovens também, que estão fazendo seu trabalho crescer agora, e é muito legal você ver esses trabalhos aqui pra você poder ficar de olho neles. Por exemplo, eu comprei livros da Carol Ben-Simon e do Daniel Galera porque eu li coisas deles aqui na Granta. Tanto que o primeiro capítulo de Barba Ensopada de Sangue é o conto que tá aqui na Granta recebendo o nome de Apneia. Eu curti demais o primeiro capítulo, por isso que eu tava interessado em ler a Barba Ensopada de Sangue. O negativo, por exemplo, é que depois de ler o conto do Spor aqui, eu já não tinha muita vontade de ler Eduardo Spor, agora eu tô com menos vontade ainda, porque eu não curti nem a forma como ele escreve, nem o enredo da história. Então vamos ver o que vai ser a partir da leitura desses dois, quais autores eu vou aproveitar de cada um deles. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e me conta aqui nos comentários se já leu algum desses dois livros aqui, principalmente Geração Sub-Zero. Eu quero trocar ideia com vocês, ver o que vocês acharam dos contos, já leram alguma coisa desses outros autores que eu falei aqui, me conta aqui nos comentários, me dá indicação de coisas deles pra eu poder ler também, pra poder me aprofundar, porque eu quero conversar com vocês aqui nos comentários pra eu ver as opiniões diferentes das minhas aqui, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.